Boa noite. Ponto prévio e um pedido de desculpas pelo atraso neste início de sessão. Yao Jingbing, ele que dispensa qualquer tipo de apresentação para muitos de vós que estão nesta sala, utilizando a feliz expressão que é utilizada muitas vezes para caracterizar a poesia de Fernando Pessoa. Também Yao Jingbing é uma espécie de teatro em gente. Yao Jingbing é o académico, Yao Feng o poeta versátil, um poeta que escreve com a mesma habilidade e com a mesma sensibilidade poética em chinês e em português, uma verdadeira ponte entre civilizações, uma verdadeira ponte entre culturas. A esta faceta há uma terceira a acrescentar, que eu julgo que muitos conhecerão também, que é a faceta de Yao Brisa. Yao Brisa é, de resto, a expressão portuguesa para funk. Eu não sei se posso contar a história da escolha do seu pseudónimo, professor. Yao Feng. Yao Jingbing é o nome com que o professor Yao foi batizado e quer dizer qualquer coisa como o brilho da capital. Ora, é um nome que não agrada muito a Yao Jingbing e a escolha de Yao Feng, porque Yao Feng representa o vento, representa a brisa, representa o movimento na cultura chinesa, e há esta transposição para a outra faceta de Yao Jingbing, que é a faceta de fotógrafo, uma faceta à qual ele tem vindo dedicar, ao que julgo saber, algum tempo, desde que se aposentou das funções que tinha na Universidade de Macau. Eu dizia que não dispensa apresentações, de qualquer forma tenho um pequeno resquício biográfico, passa a expressão, de Yao Jingbing aqui à minha frente. Nasceu em Pequim, na capital chinesa, em 1958, formou-se em língua e cultura portuguesa, formou-se também em língua e cultura chinesa, obteve mestrado na área da língua portuguesa, posteriormente doutorou-se em literatura comparada e em literatura mundial pela Universidade de Fudan, e ao longo da carreira trabalhou em vários universos diferentes. Foi durante algum tempo diplomata, fez carreira sobretudo em Macau, onde é parte da comunidade e das comunidades, digamos assim, porque ao longo de todos estes anos acabou por conquistar por direito próprio o estatuto de português. Parece-me que não há ninguém que o negue nesta sala. Desenvolveu atividade académica como professor catedrático na Universidade de Macau, foi responsável pelo Departamento de Português por 2 ocasiões distintas, ocupou também funções que eu não diria de caráter político, mas de caráter institucional, foi vice-presidente do Instituto Cultural. Teve também um papel muito importante na afirmação deste festival literário da Rota das Letras, este festival literário de Macau, para além deste caráter mais profissional, teve também tempo para escrever e para traduzir, e é esse, eventualmente, o principal legado, eu diria, que nos deixa. É um poeta consagrado, um poeta reconhecido tanto na República Popular da China, mas também com espaço em Macau e no mundo lusófono. São várias as obras que publicou e vários os autores portugueses, aliás, que deu a conhecer ao público chinês. Basta dizer que antes de Yao Jingbing, antes de Yao Feng ter pegado nas traduções de Eugênio de Andrade era desconhecido na República Popular da China, hoje é um dos poetas mais conhecidos. Também devido à capacidade e à sensibilidade de Yao Jingbing no labor da tradução da poesia de Eugênio de Andrade, que é uma poesia que toda a gente sabe, com uma profundidade muito própria, com uma sensibilidade muito própria, se calhar até muito próxima daquilo que são algumas vozes chinesas clássicas. Traduziu também Fernando Pessoa, Sofia de Mello Brenner Anderson, traduziu Nuno Judice, Manuel Alegre, vários autores portugueses, e além disso, junta a este labor também o labor de investigador. Este livro que temos à frente, O Encontro de Extremos, é, porventura, um dos exemplos mais concretos, um dos exemplos mais palpáveis. Este livro é o resultado de uma tradução para português de uma primeira obra que foi publicada em 2016, se não estou em erro,
E uma primeira obra que foi publicada no âmbito de um trabalho mais extenso em termos de literaturas comparadas. O professor Yao Jingbing Yao Feng teve a responsabilidade de abordar a relação cultural e a relação literária entre estes dois extremos. A palavra extremos aparece aqui com um sentido muito próprio, com um sentido muito profundo. Não se trata apenas de extremos geográficos, mas também de extremos em termos, até de alguma forma, na forma como a sensibilidade poética é entendida. É um trabalho rigoroso, é um trabalho que marca absolutamente o diálogo literário entre a cultura chinesa e a cultura portuguesa, e se não for mais pelo facto de ser uma obra mais completa neste sentido, até hoje publicada. Tem um outro valor para quem, muitos dos que estão nesta sala, foram criados num entorno português, são portugueses. Este livro tem um outro valor, que é o facto de ter sido escrito por alguém de fora da cultura portuguesa, e isso é evidente na forma como nós, como a nossa cultura, como a literatura portuguesa é analisada. Voltando às referências pessoanas, se em pessoa aquela ideia da autopsicografia, eu diria que este livro acaba por ser uma referência porque é uma heteropsicografia do povo português, não apenas na sua componente literária, não apenas no entendimento literário da literatura portuguesa, dos autores portugueses, dos poetas e daqueles que de uma forma ou de outra trataram a China, mas também na forma como as duas civilizações se entenderam. É um documento fundamental para perceber o papel de Macau como laboratório civilizacional, como o espaço onde Portugal e a China mais depressa se tocaram, onde as culturas de Portugal e a cultura chinesa mais depressa se deram a conhecer uma à outra, ainda, e é uma questão que daqui a pouco gostava de abordar com o professor Yao Jingbing, ainda que não com a profundidade que seria de esperar ou com a profundidade que seria de desejar. Não é exagero nenhum se eu disser que Yao Jingbing é considerado uma ponte viva entre a cultura chinesa e a cultura lusófona. Ao longo dos últimos 25, 30 anos teve um papel central no desenvolvimento daquilo que são os estudos portugueses em Macau, na divulgação da poesia portuguesa no mundo sinófono e algo que me parece mais relevante, na afirmação daquilo que são as sementes, que são as raízes, de algo que nunca houve, apesar destes 4 séculos de contactos e apesar destes 4 séculos de intercâmbio literário entre Portugal e a China, que é uma verdadeira sinologia. Há casos pontuais de eruditos, de estudiosos, de escritores que se interessaram de uma forma mais vincada pela cultura chinesa, deixaram o seu legado nesse sentido, mas pelo menos da parte de Portugal, e eu creio que eventualmente da parte chinesa também mais poderia ter sido feito, não há ou nunca houve verdadeiramente uma sinologia estruturada, uma sinologia com pés, com cabeça, tronco e membros. Ora, através do trabalho que o professor Yao Jingbing desenvolveu ao longo dos últimos 30 anos, dos últimos 30 e muitos anos na Universidade de Macau, ou começa a vislumbrar-se os rudimentos de uma sinologia. Basta reparar que o número de tradutores que traduzem de chinês para português e de português para chinês aumentou de forma considerável ao longo dos últimos anos. É óbvio que este é um trabalho que tem que ser consubstanciado, é um trabalho que tem que ser aprofundado ao longo dos próximos anos, mas de qualquer forma os alicerces estão lançados e parece-me, isto sem melindre absolutamente algum, que o trabalho que Yao Jingbing desenvolveu na Universidade de Macau e noutro tipo de atividades ao serviço da cultura e da língua portuguesa no território é absolutamente fundamental nesse sentido.
Em relação ao livro, o livro, como dizia, é o resultado de uma tradução que foi de certa forma amorosa. Este livro foi publicado na China em 2016, chegou ao mercado português pela mão da editora Gradiva no outono passado. O professor Yao Jinping esteve em Lisboa na apresentação do livro. É o resultado de um intenso labor de tradução da professora Ana Cristina Alves, que tem de resto ligações a Macau e é bem conhecida no território. Mas percebe-se a razão pela qual este trabalho demorou 10 anos a fazer. É, em absoluto rigor, uma obra fundamental para entender aquilo que são relações sino-lusófonas em termos literários e poéticos, mas, como dizia há pouco, também para perceber toda a componente civilizacional que resultou deste intercâmbio de culturas. Há uma atenção quase sociológica, mais do que poética, aos primeiros contactos feitos entre portugueses e chineses, ao estranhamento que houve nesses primeiros contactos, e depois há uma análise detalhada daquelas que foram as principais figuras na elaboração desta proto-sinologia que eu mencionava há pouco, que nunca existiu. Entre elas estão figuras como Fernão Mendes Pinto, que de certa forma retrata de uma forma aventurosa, de uma forma se calhar demasiado lírica e demasiado fantasiosa a realidade que encontrou, mas depois de Fernão Mendes Pinto temos outros nomes. Temos Álvaro Semedo, que acaba por deixar um dos primeiros registros históricos mais fundamentado sobre aquilo que era a realidade chinesa. Ele é o autor de uma das primeiras descrições europeias sistemáticas daquilo que é o Império do Meio. Na obra aborda também o papel que Camilo Peçanha teve no desenvolvimento de uma abordagem mais lírica, mais poética àquilo que é a realidade chinesa. Camilo Peçanha, ele que acaba por traduzir, acaba por deixar um legado também em termos de tradução poética. Antes disso, há referência também, agora falha-me o nome, o autor que traduziu a partir de francês. Desculpe, professor. Aí, passemos à frente. Mas há uma análise detalhada daquilo que foram pontualmente os contributos para um maior conhecimento da realidade literária sino-chinesa. Esta obra tem um outro mérito, que é o facto de não se restringir àquilo que é o olhar de Portugal sobre a China. Há também uma abordagem no sentido contrário dos autores chineses que de uma ou de outra forma versaram sobre a literatura portuguesa, sobre autores portugueses ou sobre a realidade dos portugueses em Macau, que era, a partir da realidade que era mais imediata para os autores chineses. O texto dedica, esta obra dedica com algum interesse e com alguma profundidade um estudo mais vasto àquilo que é o século XX e a contemporaneidade, com uma particular atenção a Fernando Pessoa, a Sofia de Melo Brainer Anderson, a Eugénio de Andrade e a outros poetas que foram traduzidos pelo próprio Yao Feng. É um texto, tal como está na tradução, fácil de ler, é um texto que cativa, não é um texto demasiadamente académico parece-me que tem um papel substancial naquilo que é o entendimento de relações entre os dois povos. Eu diria, sem exagero qualquer, é um texto fundamental para conhecer esta história de encontros, desencontros e intercâmbio cultural de Portugal e a China, com uma referência muito importante para Macau, que foi onde grande parte desses encontros decorreram. É um texto fundamental para se entender, ou para se compreender melhor
e de uma forma muito fundamentada este intercâmbio de 4 séculos e meio. Agora que está feita esta pequena introdução, eu gostava de passar a palavra ao autor, perguntando-me, concorda comigo quando dizia há pouco que se muito foi feito ao longo destes 4 séculos e meio, mais poderia ter sido feito? O que é que falhou em termos de sinologia, tanto do lado português como do lado chinês, para só hoje se começar a olhar com este interesse para a literatura, para a poesia e para a civilização chinesa? Então, para começar, agradeço a vossa presença, também a vossa paciência para esperar pelo início da sessão, porque ficou atrasada, não é? Então, também obrigado a Marco pelas palavras, comentários tão simpáticos. Sim, de facto, hoje, portanto, lançamos este livro meu, mas infelizmente não temos livro na mão. Por isso, é um lançamento um bocado estranho. Acho que ninguém tem culpa, porque o livro ficou atrasado para chegar por causa do voo. Então, agora o voo é mais demorado do que antes, por causa da guerra do Irão, não é? Sendo assim, acho que Trump é que tem culpa pelo atraso da chegada do meu livro a Macau. Ok. Esse livro meu, não é? Claro, foi escrito originalmente em chinês e depois, já há muitos anos, então esse livro em chinês foi publicado em 2016, na China interior. E só foi publicada a versão em português no ano passado. A tradução para português foi assumida pela minha amiga Ana Cristina Alves. E o livro foi lançado também no ano passado, acho que no Centro Científico e Cultural de Macau. O lançamento contou com muita gente, então, sobretudo pessoas que têm ligação a Macau. Em relação à sua pergunta sobre sinologia, não é? Acho que, portanto, de facto, a Portugal não é? Falta a tradição de sinologia, mas na história, não é? Houve sinólogos de grande qualidade, como eu referi no livro, não é? Então, aquele missionário Álvaro Semedo, não é? Ele deixou uma obra fantástica. Sim. Esse livro já foi traduzido para chinês. Acho que ele escreveu originalmente em latim, não é? Em latino, talvez. Mas esse livro, claro, eu li em chinês e gostei imenso desse livro. Penso que ao longo dos 4 séculos, não é? Então, de facto, foram escritos muitos livros, não é? Por portugueses sobre a imagem da China. Esse livro, não é? Destaca-se, tem muito valor, porque o autor, não é? Adota uma perspectiva mais objetiva, descrevendo de uma forma bastante realista, então, a vida do povo chinês daquele tempo. Para mim, ele é o grande sinólogo, sim, porque ele vive tantos anos na China e também, claro, então, sofre bastante. Até foi metido na prisão, etc. Sim. Mas no seu livro ele não poupou
louvor, não é? Então, a China, ao povo chinês, claro, também fazendo muitas críticas à realidade da China daquele então. Ok. E depois, não é? Então, também temos então, Guebre-Pissanha, então, viveu muitos anos em Macau. Depois de chegar a Macau, não é? Já começou a aprender chinês com o letrado chinês. Por isso, ele conseguiu falar um bocado de cantonês. E com o domínio do chinês, também começou a traduzir, não é? 8 elegias chinesas, né? Sim, para português. Claro, na minha opinião, não é? Então, a sua tradução, em comparação com tradução feita pelo poeta americano Ezra Pound, não é? Então, para mim, não tem muita qualidade poética, porque é um tipo de tradução muito acadêmica. Ele fez de uma forma tão rigorosa. Se qualquer detalhe, qualquer informação cultural é original, ele não deixou escapar. Fez uma série de citações, explicações muito detalhadas. Acho que isto não é para o trabalho acadêmico, não é? Então, tudo bem, mas para uma tradução poética, às vezes não é, pode prejudicar aquilo que é da poesia. Isso é minha opinião. Claro, muita gente gosta da tradução de Guebre-Pissanha, mas eu pessoalmente eu não gostei tanto. Tá bom? Eu digo a verdade. E depois, então, temos aqui em Macau, temos aquele padre Joaquim da Guerra, não é? Então, ele viveu em Macau, depois foi para a China, onde também sofreu muito, porque ele apanhou a grande revolução cultural. Foi acusado de ser, não sei, ter feito espionagem, talvez, e até então ficou preso, sim. Mesmo assim, ele, com grande entusiasmo pela cultura chinesa, então começou, depois de voltar da China para Macau, começou a fazer traduções. Durante 10 anos, ele conseguiu traduzir, dezenas de obras clássicas da cultura chinesa, aquelas obras que estruturam a cultura, a civilização chinesa, como, por exemplo, Analeitos de Confúcio, também obra de Mêncio, também Mutações. Foi um trabalho fantástico, admirável, durante 10 anos. Então, traduziu tanta coisa. Claro, então, a tradução dele também, como eu avalio, se, na minha opinião, então, também, claro, nenhum trabalho de tradução é perfeito. O trabalho dele, acho que tem um grande problema em termos de sempre aproximar Confúcio ou Mêncio da religião católica. Este é o problema. De facto, Confúcio ou Mêncio, eles não têm nada a ver com a religião católica. Mas o padre Joaquim de Guerra gosta de fazer de traduzir, à luz de Cristo. Acho que isto é uma falha
na tradução dele. E depois temos, portanto, no tempo contemporâneo, então temos Antônio Graça de Abreu, poeta, tradutor. Ele vive há algum tempo em Pequim, na China interior, e também passou por Macau. Casou-se com várias chinesas, né? com várias, sim. E com a ajuda delas, né? Conseguiu traduzir, né? Então, várias antologias de poetas chinesas, desde Li Bai, Bai Juyi, até Wang Wei, Han Shan, etc. Sim. Acho que o primeiro livro que ele traduziu são poemas de Li Bai. Ele ganhou o prêmio de Pen Club, lá em Portugal, o prêmio de tradução, lá em Portugal. Mas, durante muito tempo, não recebeu o prêmio, dinheiro. Por isso, ele escreveu uma carta para Li Bai, queixando-se. Claro, este livro foi escrito para Li Bai, mas para a leitura do público português, né? Sobretudo para a direção do Pen Club. Muito interessante, sim. Ok. E também temos, ao lado dele, né? Também temos, então, como se chama? Gil Carvalho. Ele traduziu e publicou uma antologia de poesia chinesa. Também temos Ana Cristina Alves. Para mim, pode ser considerada como sinóloga. E também temos uma nova geração de tradutores, sobretudo entre eles se distingue Diego Novaes. Ele já traduziu 3 obras do grande escritor chinês Yu Hua e também está a traduzir obras de outros escritores chineses, Yang Linke. Acho que já saiu sim. Explosão, né? Explosão, talvez, sim. Ok. Acho que há sinólogos, mas não são suficientes, claro. Mas do lado chinês, né? Então, de facto, há muitos mais chineses que falam português. Mas isto não quer dizer que haja estudos muito aprofundados sobre o povo português ou sobre Portugal. Penso que há alguma coisa, mas também não está, mas é muito pouco. Também não é suficiente, Sim. Temos mais trabalhos de tradução, mas trabalho aprofundado de natureza acadêmica que focaliza-se na natureza, perfil, caráter deste povo, deste país. Acho que ainda não há. Penso que o meu trabalho, né, este livro, pode ser considerado como um pequeno contributo, mas também tem falhas porque foi publicado em 2016, já passaram 10 anos, portanto, muitas informações têm que ser atualizadas. Sim. Mas esse livro, né, para além de enumerar, se referir muitos eventos, obras publicadas, tanto em Portugal como na China, eu fiz uma pequena reflexão sobre o relacionamento entre os chineses e os portugueses a partir de Macau. Sim, acho que eu gostei muito deste aspecto,
porque aqui em Macau, não é? Quando a gente fala de Macau, como eu também falei sobre Brasil como advogado, então no meu discurso para a cerimônia, não é? Também fiz louvor, não é? A Macau como o centro de intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente. Mas neste processo de intercâmbio, quem é que contribui para este intercâmbio? Então, eu fiz uma reflexão sobre este aspecto. Tá? Claro, eu não posso dizer tudo, então é bom comprar o livro para ler. Obrigado. Eu há pouco, aquele lápis que tive há pouco, referia-me a António Feijó. O professor falava há pouco de Li Bai. António Feijó traduziu poemas de Li Bai, não a partir do chinês, porque ele não falava chinês, nem lia chinês, mas a partir do francês. Isto leva-me à segunda pergunta. Numa língua com um alfabeto latino, uma tradução é relativamente fácil e straightforward, passa a expressão em língua inglesa. O mesmo não acontece com a língua chinesa. Não basta saber a língua para que uma tradução seja uma boa tradução. O que é que necessita, o que é que faz de um tradutor de chinês-português ou chinês, uma outra língua, um bom tradutor? Que qualidades tem que ter um tradutor para que uma tradução de um poema de Li Bai, por exemplo, ou dos Analetos de Confúcio, seja fiel àquilo que é o original? Ok. Agora, neste tempo, quando falamos de tradução, então, este tempo, o tempo que agora então, vivemos, já não é tempo como, por exemplo, o tempo do ano passado, ou há 2 ou 3 anos, porque hoje em dia, então, a inteligência artificial, então, desenvolve-se de uma forma tão rápida, e que, portanto, temos de rever o trabalho de tradução. De facto, estou a traduzir poemas de Ricardo Reis. Como antes já fiz tantas traduções, então não tinha nada para me ajudar senão o dicionário na mesa. Dicionário, qualquer palavra que você desconhece, então tem que folhear o dicionário para confirmar, para consultar. Mas hoje em dia, então, AI, de facto, ajuda muito. Já eliminou dicionários. Hoje em dia, ninguém usa dicionários. Portanto, aliás, então, aumenta muito a eficácia do trabalho. Como, por exemplo, antes, há 4 ou 5 anos, então, por dia, eu só consegui traduzir, então, 2 ou 3 poemas. Hoje em dia, consigo traduzir 6 ou até 10 poemas por dia. Por isso, então, mas, claro, mesmo com a ajuda de AI, então, de facto, às vezes, a tradução feita por AI. Depois, cabe ao tradutor, cabe a sua sensibilidade, a sensibilidade do tradutor para fazer decisões, para pensar qual termo é que é mais poético, é mais adequado para ficar no verso, no poema. Por isso, hoje, ou daqui para diante, o método de tradução será, ou já é agora. Portanto, o tradutor continua a ser o sujeito do trabalho, mas com a ajuda de AI. Ou se calhar no futuro, então, no trabalho, o trabalho de tradução conta com 2 sujeitos, tradutor e AI. Os 2 trabalham de mãos dadas.
e consegue fazer trabalho fantástico. Muito, não muito, mas pelo menos então, mais rápido e pode ser melhor do que antes. Eu já agora fazia-lhe uma pergunta na sequência desta. Como poeta e como tradutor, consegue distinguir um poema que tenha sido traduzido por inteligência artificial e por um tradutor? Portanto, então, AI, não é? Também, com AI, não é? Também há diferenças, não é? A AI, não é? Muito desenvolvido, bem treinado. Se calhar, o meu AI, não é? Como eu sempre alimento de poesia, ele consegue traduzir melhor a poesia. Mas outro tipo de texto, se calhar, não é? já não traduz tão bem como traduz a poesia. Por isso, portanto, então, o poema é escrito por AI, não é? Então, muito desenvolvido. Então, você pode reconhecer que esse trabalho é um resultado de AI, mas você também tem que reconhecer e foi bem feito. Este é o problema. Eu antes de colocar o microfone à disposição do auditório, eu gostava de colocar mais uma última pergunta. Falámos no passado, vamos perspectivar o futuro. Que autores chineses, contemporâneos, poetas, prosadores, narradores, cronistas, gostaria de ver mais traduzidos e lidos em Portugal? E vice-versa também, que autores portugueses é que gostava de dar a conhecer ao público chinês? Falando de escritores portugueses, não é? Então, de facto, hoje mesmo, não é? Então, eu tive notícia de que o escritor Lobo Antunes, não é? Faleceu. Acho que ele é um grande escritor contemporâneo de Portugal e merece ser traduzido. Claro, então acho que já 2 livros dele já foram traduzidos para chinês, mas vale a pena traduzir mais obras dele. E também gostei imenso de Lídia Jorge. Lídia Jorge, sim, acho que também é uma boa escritora e temos de conhecer, de traduzi-la para chinês, sim. E também aquele, claro, pois. Ok, tá bom. Sim. Sim, exato. 3 escritores chineses. Então, aquele livro muito conhecido a nível internacional. Foi um livro de ficção científica. Santi, o problema dos 3 corpos. Santi. Tá. Já foi traduzido para muitas línguas, agora só falta a versão em português. E também gostei de outro escritor, Liu Zhenyun, sim, porque ele nasceu na terra natal da minha mãe, sim, quase a mesma ideia. Então, o último livro dele é chinês, né? Tem o título chinês, Piada Salgada, muito interessante e tem muito humor, portanto, vale a pena ser traduzido para português. E falta mais um, não é? Sim. Bi Feiyu, convidado para esta edição do festival. Ele vai chegar na próxima sexta-feira. Sim. Já tem um livro traduzido para português, publicado no Brasil, mas em Portugal não é, ainda é desconhecido. Temos de conhecê-lo. Ok. Ficamos por aqui. Eu pedia só um aplauso para o professor Yao Jingbing.
E deixava só um último repto, assim que o livro chegar a Macau, comprem. É de facto uma obra de referência, é uma obra fundamental para perceber o diálogo literário e poético entre a China e Portugal, mas também o diálogo civilizacional. E o facto, sobretudo para quem nasceu em Portugal e é estruturalmente de cultura portuguesa, é uma obra fundamental para perceber pelos olhos dos outros, ou pelo olhar do outro, aquilo que foi o papel de Macau a alimentar este diálogo e este intercâmbio ao longo destes 400 anos. Obrigado, professor. Muito obrigado.